Noite escura da alma. Você já ouviu falar dessa expressão? Todos nós passamos por sofrimentos, mas existe um sofrimento que ele é crítico, que ele talvez é o mais difícil que nós já passamos ou que talvez vamos passar. É o que diz respeito ao silêncio de Deus. Eu sou Marcos Vinícius, sou pesquisador, professor, pastor de uma igreja pequena e hoje nós vamos falar sobre o terceiro estudo do livro de Jó, que diz respeito à noite escura da alma. Infelizmente nós passamos por sofrimentos terríveis que esmagam nossa alma, estilhaçam nossa mente, afligem a gente profundamente e muitas das vezes quando isso acontece, Deus se cala. É muito difícil nós passarmos pela prova e quando recorremos a Deus, Ele está em silêncio. A gente ora e a gente não sente a presença de Deus, a gente adora e parece que o céu está de bronze, a gente não vê respostas dos nossos clamores e a gente passa por esse sofrimento aparentemente só. Deus parece estar indiferente, Deus parece estar inacessível e isso aumenta ainda mais os nosso sofrimento, Querendo ou não, estar distante de Deus, em última instância, é sempre o pior sofrimento que um cristão pode passar. E a pergunta é, como Jó se sentiu diante do silêncio de Deus? Olha que interessante, olha como Jó expressa essa dor, Como eu tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça e por sua luz que eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, com a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu lado. Não vemos mais a proteção de Deus, não temos mais a direção de Deus, não percebemos mais a sua bênção, nem a sua presença, nem a comunhão com a família. Isso é um sentimento que muitos possamos passar diante de uma noite escura da alma. Clamor sem respostas. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com força de tuas mãos. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado ao outro na tempestade. Mesmo clamando por socorro, orando, jejuando com toda a força e intensidade, Deus não responde. Como é difícil nós administrarmos. Jó reconhece a sua visão. E olha que interessante, nesse momento de sofrimento e que combinado com o silêncio de Deus, Jó, ele diz talvez das questões que traz mais luz ao texto de Jó. Pois eu tinha medo que Deus me destruísse e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. A visão que Jó tinha sobre o esplendor de Deus o impedia de cometer o mal com medo de ser destruído. No entanto, a destruição veio. Jó reconhece que sua visão era limitada. Olha que interessante. Jó tinha uma teologia, uma visão de Deus. Dentro dessa visão que ele tinha de Deus, ele temia fazer coisas erradas porque acreditava que isso atrairia a destruição de Deus. Então ele buscou com todas as forças fazer aquilo que é certo. E com todas as suas forças, buscando fazer aquilo que é certo, mesmo assim, a destruição veio. O que fez perceber que Deus é algo além daquilo que ele imaginava. Então, ele começa a tentar entender que Deus é esse, que não estava dentro do planejado dele, certo? Então, depois disso, quando a gente passa pela noite escura da alma, que talvez seja o último teste que nós temos que passar como cristãos, É o mesmo que Jesus Cristo passou ali no Getsemane, que ele clama 3 vezes e o Pai permanece em silêncio. Então esse é o momento mais crítico na vida do cristão.
mas também é um momento em que a acusação cessa. Os amigos de Jó se calam. Finalmente, a acusação para. E, enfim, Eliú se pronuncia. Olha que interessante. Eliú era um amigo de Jó que estava calado, ouvindo e vendo os seus amigos falarem. E, por fim, Eliú, ele entende que ele tem que se pronunciar. Ele era o mais jovem dos amigos, por isso ele ficou calado. Mas, diante daquela situação que não estava avançando, Eliú entende que ele tem que acrescentar e trazer as suas contribuições. Ele fica bravo com Jó, que se considera justo, né? E, irmãos, não importa quão correto nós vivamos, ou quão certo seja a nossa conduta, se considerar justo diante de Deus é loucura, tá? Então, Eliú, ele percebe isso. Ele falou: Jó, você se considerar justo não tem como não soar como algo soberbo, por mais correto que você seja, né? Deus falar que você é justo é uma coisa, agora você se considerar justo é problemático. E segundo, ele briga com os amigos deles, né? Com Zofar, Bildad, e ele faz, né? Vocês acusam Jó de alguma coisa e depois vocês não conseguem comprovar aquilo que vocês o estão acusando. Como é que se acusa alguém sem provas, né? Porque quando Jó perguntava, então me digam o que foi que eu errei, nenhum deles soube dizer, apenas, né, especularam, assim, né? Então ele fica bravo com os dois. Só que então algo maravilhoso acontece. Eliú, ele começa a dizer: e diferente dos amigos de Jó, de onde que é a fonte de sabedoria de Eliú? Olha o que Eliú diz. Ele diz o seguinte: minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, Eliú apoia os seus argumentos em algo que vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala ao coração de Eliú e então ele argumenta, vamos dizer assim, ele traz contribuições inspirados por este Espírito, né? Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa, contudo Deus procurou em mim motivos para inimizade, ele me considera seu inimigo. Ele diz para Jó que ele não deveria considerar Deus um inimigo. Então ele critica Jó nesse aspecto. Falou: Jó, você não pode considerar Deus como inimigo. Sabe por quê, Jó? Porque ele diz o seguinte: porque orgulho é um tipo de pecado. É mais ou menos assim. Jó, numa situação normal, ele não se ensoberbeceria. Mas existem aspectos do nosso caráter que só aparecem debaixo de pressão. É só quando estamos sendo provados que é revelado alguns buracos, algumas falhas do nosso caráter. E quando Deus permite que a gente passe por sofrimentos, é porque Ele quer nos libertar, Ele quer nos tratar, Ele quer expor esta área que não apareceria numa situação normal, porque Ele quer que nós possamos ainda aumentar ainda mais o conhecimento de Deus e se aproximar ainda mais dele. Então olha que interessante, diferente dos amigos de Jó, que apresentam Deus como um carrasco, um ser que puramente pune os culpados e abençoa os inocentes, e então Deus é unicamente um juiz, né? Eliú, por sua vez, ele fala assim: não, Jó, Deus, ele é mais do que um juiz. Deus também permite que o justo sofra. Só que quando o justo sofre, Deus está falando com ele por meio de sofrimento. Você diz que Deus não fala com você, mas na verdade é que Deus fala o tempo inteiro. Só que tem situações da nossa vida que nós não entendemos aquilo que Deus está falando conosco. E aí também recorre ao sofrimento. O sofrimento é uma das maneiras de Deus falar conosco. E Deus permite isso 2 ou 3 vezes para nos salvar. O sofrimento que Deus inflige sobre o ser humano, Ele limpa, Ele depura, Ele purifica, Ele cura. O sofrimento de Deus, ele tem intenções terapêuticas, espirituais. Deus não é um carrasco com um chicote. Ele é um médico
com bisturi, ele vai mais no profundo do nosso ser, ele expõe aquilo que nem nós sabemos e ele trata, e ele traz para fora. O justo, quando sofre, eles correm para Deus, os ímpios se revoltam. Né? Tem até uma expressão que diz que no inferno não haverá pessoas arrependidas, haverá pessoas revoltadas, porque o ímpio não se arrepende, ele sempre está revoltado. Então a diferença, meu irmão, não é se você vai sofrer ou não, é para quem você vai correr quando você sofrer. É a sua atitude diante do sofrimento que diferencia se você é justo ou não se você sofre ou não. E nesse caso, Eliú defende Jó e defende Deus. E é muito interessante porque essa participação de Eliú, ele traz algo novo. Eliú, enfim, ele diz o seguinte: os justos também sofrem. E quando Eliú vai falando, e quando Eliú vai trazendo as suas questões, finalmente Jó se cala. Jó, ele consegue, ele não contra-argumenta contra Eliú, dá a entender então que Jó está concordando com Eliú, e enfim Eliú consegue pavimentar o caminho para que algo acontecesse. Certo? Então não se esqueça disso, meus irmãos. Deus fala por meio do sofrimento. Deus trata por meio do sofrimento. O sofrimento não é para que sejamos aprovados, mas é para que sejamos depurados. O sofrimento torna a nossa fé mais pura, mais valiosa, por mais difícil que seja, mas Deus nunca deixou de estar conosco, nunca deixou de nos ouvir e nunca deixou de falar. Mas existem momentos que parece que nós não conseguimos entender, mas tudo faz parte de um plano maior. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza nesse caminho que você está passando. E não se preocupe, não é para te destruir, é para te curar e é para te deixar mais puro e para te preparar para algo maior que Deus tem para sua vida. Se gostou desse material, desse vídeo, curte, compartilha. E o último capítulo, vamos falar agora qual foi este caminho que Eliú pavimentou. Forte abraço.